que é falar sobre o amor de Deus, que Deus te ama, Deus nos ama, e Deus tem algo muito, mas muito especial para cada um de nós. E é interessante que possamos acolher esse amor e possamos nos deixar impactar por esse amor. Vocês se lembram? A Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cremos em um Deus que nos ama. E esse amor que é imensurável, esse amor que não se pode medir, esse amor fez com que o Senhor pagasse um alto preço por cada um de nós. Porque Ele entregou por nós o seu único Filho. E entregou por uma razão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que o amor nos impulsiona, como seres humanos, a tentar abençoar ou tocar no coração da pessoa amada. Os irmãos já leram ou devem ter lido alguns livros sobre amor, sobre relacionamentos, mas talvez um dos mais assim famosos no meio das pessoas, não sei se os irmãos leram, As 5 Linguagens do Amor. E lá o autor tenta estabelecer linguagens de uma maneira didática. É claro que isso é uma leitura apenas didática, um olhar, uma impressão do autor sobre relacionamentos. E aí ele diz: olha, existem maneiras de expressar o amor. E aí as pessoas podem expressar o amor através de palavras de afirmação, ou as pessoas podem expressar o amor através do serviço, ou as pessoas, por exemplo, podem expressar o amor através de presentes. Enfim, existem várias maneiras de expressar o amor, mas o pano de fundo que está por trás da expressão de amor é que aquele que expressa o seu amor para a pessoa amada, o que esta pessoa quer é tocar no coração da pessoa amada, é de alguma forma abençoar a pessoa amada, é de alguma forma enaltecer a pessoa amada, é de alguma forma mostrar para aquela pessoa: você é importante, você me é cara, eu quero que você seja abençoada e feliz. Amados irmãos, o Senhor nos ama, nós somos importantes ao Senhor, o Senhor quer nos acolher, o Senhor quer nos direcionar a certos propósitos, e propósitos profundos da parte do Senhor, e por isso Ele entregou o seu único Filho por cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos que nos escutam lá longe, os irmãos que aqui estão, façam um esforço, como se você estivesse lendo uma pequena carta de Deus para você, e o Senhor estivesse dizendo, porque Ele na verdade está: eu tanto amo você, que fui capaz de entregar por você aquilo que eu tinha de mais caro, o meu Filho único, para uma vez você crendo, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, amados irmãos, os irmãos sabem, esse texto se encontra em João 3,16, mas nós podemos encontrar uma certa relação desse texto do Evangelho de João, do capítulo 3, com o Evangelho de João em seu primeiro capítulo. E a partir do versículo 1, nós começamos ou podemos entender de uma maneira mais profunda quem é esse Jesus que foi entregue por cada um de nós por amor. Qual o valor desse presente? Qual a dimensão, qual a abrangência desse presente? Quem é esse Jesus? E o Evangelho de João, em seu capítulo 1, nos indica isto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Amados irmãos, esse texto que se refere à palavra, a palavra aqui é Jesus Cristo. No princípio era a palavra.
O autor do texto se utiliza de uma palavrinha grega, logos, que pode ser aumentada, estendida para a ideia de logia, e nós estudamos biologia, o estudo da vida, e tudo que a logia nós sabemos que é estudo. E aqui nessa tradução nós lemos, no princípio era a palavra, em algumas traduções no princípio era o verbo, mas eu gosto muito da ideia da acepção de logos, não só como palavra ou verbo, mas também como sentido. Porque o autor do Evangelho de João, o discípulo amado, ele tenta expressar que no princípio estava aquele que havia dado sentido a todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, porque ele pôs em ordem todas as coisas. Ele tenta ensinar aos seus leitores a profundidade e a relevância da pessoa de Cristo Jesus. Por isso ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas, no versículo 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Amados irmãos, esse presente que Deus entregou por nós é o próprio Deus. E aqui um mistério muito profundo, mas é preciso compreender isso, porque Deus deu por nós aquilo de mais caro e mais importante. É interessante entendermos, conquanto Jesus tenha nascido no tempo e no espaço, embora ele tenha nascido de uma mulher chamada Maria, bem-aventurada entre as mulheres, Jesus já existia antes de Maria, porque ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas com a sua participação. E aqui cabe uma interpretação que foge um pouco da ideia central do texto, mas nós podemos inferir que se Jesus construiu e fez todas as coisas, o Senhor Jesus, que foi dado por nós por amor, pode entrar em nossas vidas, construir as nossas vidas, reconstruir as nossas vidas e nos dar sentido à nossa existência, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, o logos, aquele que dá sentido ao mundo, aquele que dá sentido a todas as pessoas que se aproximam do Senhor, que se permitem impactar por tamanho amor e que desejam caminhar com Deus Altíssimo. Mas o evangelista João, como que apresentando ou lançando uma carta a cada um de nós, continua na descrição e nos diz, no versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Em Cristo Jesus estava a vida. E é muito legal, quando a gente conversa com alguém, que está de bem com a vida, está de bem com pessoas amadas, e a gente conversa com esse alguém, e esse alguém começa a destacar as experiências, as boas experiências, e é interessante porque quando alguém está falando dos filhos, ou quando alguém está falando de boas memórias, ou quando alguém está falando de alguma experiência relevante, os olhos dessa pessoa brilham, porque ela sente vitalidade, ela fica entusiasmada em relatar aqueles momentos tão significativos, aqueles bons momentos, e isso é uma coisa boa e faz parte das nossas vidas como seres humanos. Mas nós estamos falando aqui de algo espiritual, nós estamos falando aqui de uma conexão entre nós, seres humanos, e Deus. E o Senhor nos está revelando que em Cristo Jesus nós alcançamos vida, e essa vida é a luz dos homens. Noutras palavras, a esperança dos homens. Noutras palavras, o refrigério
dos homens. Noutras palavras, essa luz, ela alcança os homens, é a libertação dos homens. A verdade, amados irmãos, que o texto deixa claro: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Oh, queridos irmãos, temos a nossa história, e bom seria que a nossa história tivesse apenas aspectos bons, mas não tem apenas aspectos bons. Temos a nossa história, e bom seria que nós fôssemos todos isentos de traumas, mas nós não somos todos isentos de traumas. Temos a nossa história, e bom seria que todos os nossos atos, todo o nosso proceder, o nosso agir, fossem atos de lisura, de justiça, atos retos e corretos, atos que abençoassem a todos que passaram pela nossa história. Mas infelizmente, não há quem possa bater no peito e dizer: eu nunca pequei quanto ao meu próximo. Eu nunca feri o meu próximo. Eu nunca pisei na bola ou vacilei na minha relação com o meu próximo. E essas atitudes, que são atitudes que marcam, atitudes negativas, que uma vez nós estamos impetrando essas atitudes, outras vezes outras pessoas fazem contra nós e ficamos marcados. Essas atitudes muitas vezes nos aprisionam como densas trevas. Mas ao ler aqui, nós temos um conhecimento que nos dá esperança. Porque esse Deus que amou o mundo de tal maneira entregou o seu Filho. E o seu Filho estava no mundo e criou o mundo, e nada do que foi feito se fez sem a sua participação. E neste Filho há a vida. E essa vida é a luz dos homens, a minha luz, a sua luz, a luz de todo aquele que se aproxima de Deus e diz: Senhor, ilumina a minha vida, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me dá sentido, Senhor. E a luz, a vida é a luz dos homens, e as trevas não a derrotaram. Amados irmãos, que carta linda. Palavras profundas a cada um de nós. Mas é interessante que, quebrando a continuidade do texto, há uma quebra aqui. Deus sabe por que houve essa quebra, mas há uma quebra da continuidade. E o evangelista João insere o João Batista. Em vez de ele continuar falando de Jesus, ele quebra o texto. Mas essa quebra pode ter grandes significados para cada um de nós, e nós lemos no versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Aqui é João Batista, aquele que batizava no deserto, aquele que, nas palavras de Cristo Jesus, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João. Está falando de João Batista. Ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, pois estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Surgiu um homem enviado por Deus. Amados irmãos, o amor de Deus nos constrange, e nós somos impactados por esse amor, e começamos a construir experiências com o Senhor, e caminhamos com Deus, e começamos a abrir mão de pecados, e começamos a buscar uma relação com o Senhor, e o Senhor vai tratando o nosso coração, vai dissipando as trevas que outrora nos oprimiam, e isso é um processo. Isso é uma caminhada com Deus, e Deus vai operando em nossas vidas, e nós vamos nos encantando com o agir de Cristo Jesus, com o agir do Santo Espírito, com o agir do Senhor dos Senhores sobre as nossas vidas. E
enquanto caminhamos com o Senhor, vamos construindo uma visão, um sentido. Mas isso é tão grande, irmãos, isso é tão pulsante, isso é tão vivo, nós cremos um Deus vivo, que isso não pode ser contido por nós mesmos, porque nós queremos compartilhar, uma vez que fomos atravessados por tamanho amor. Deus tocou na vida de João, e João, embora não fosse a luz, ele testemunhava acerca desta luz. João, embora não fosse o Cristo, ele preparava o caminho do Senhor, ele levava o Evangelho para que as pessoas crescem em Cristo Jesus. Olha, amados irmãos, nós podemos olhar isso pelo menos a partir de duas perspectivas profundas. A primeira é que nós não devemos guardar esse amor, e devemos compartilhar esse amor, a semelhança de João, e devemos demonstrar e falar desse Cristo maravilhoso. Mas a outra perspectiva é que João falava de algo que estava vivendo. Ele falava de algo que era fruto de uma experiência. Ele falava de algo que era fruto do direcionado do Santo Espírito, que o impulsionava não só a compartilhar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Aliás, não sei se os irmãos sabem, o batismo de João era um batismo de arrependimento. A prédica de João era simples: arrependei-vos e crede no Evangelho. E as pessoas que se achegavam a João, ouviam a palavra, percebiam os seus erros, se constrangiam diante de Deus, refletiam acerca do tamanho amor do Senhor e do sentido que em Deus nós temos, e confessavam os seus pecados e se submetiam ao batismo do arrependimento, lá no Rio Jordão. Interessante que João, embora pregasse esse batismo, que João, embora fosse um homem digno, um homem justo, um homem na acepção bíblica santo, que tinha abraçado um ministério extremamente relevante, a obra, preparar o caminho do Senhor, no qual afluíam a muitos, se submetendo àquele batismo de arrependimento. Quando João viu Jesus, e o Senhor Jesus se aproximou dele, e disse: João, eu quero ser batizado. João disse: não, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. O Senhor não tem pecado, mas eu sou pecador. E o Senhor Jesus disse: me batize, porque é assim que deve ser feito. E João então batizou o Salvador do mundo. O que nós aprendemos com isso? Sabe o que eu aprendi ontem? Recebendo aqueles recadinhos, me lembrando daqueles bons momentos, eu também me lembrei que eu não sou perfeito, e que minha história com essas pessoas não são perfeitas. E me lembrei das minhas falhas quanto a essas pessoas. Mas essas pessoas amorosamente expressaram o seu sentimento, o seu carinho. Pastor Carlos, você é importante para mim. Eu amo você. Você é querido. E aquilo fez tão bem ao meu coração, porque eu pensei: meu Deus, quantos limites eu tenho, mas o Senhor levantou algumas pessoas para demonstrar tanto amor. Aí o Senhor me fez lembrar do amor do Senhor, porque Deus não quer te usar quando você ficar perfeito, não. Deus não quer agir na sua vida assim que a sua vida fique perfeita e pronta, não. Deus não quer te dar sentido a partir do momento que você diga: Senhor, agora está bom, o meu sentido aqui está razoável, então vem entrar na minha vida para me dar o verdadeiro sentido. Não! O Senhor quer agir nas nossas vidas hoje. O Senhor quer operar nas nossas vidas hoje. O Senhor quer que nos aproximemos dEle hoje e digamos: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Esse sou eu, Pai.
O Senhor quer que nós possamos ouvir a sua voz hoje, que o Senhor te ama de tal maneira que deu seu Filho único para que você, uma vez crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor quer que você se deixe tocar pela luz de Deus hoje, porque nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e essa luz resplandece nas trevas. Mas como se nada tivesse acontecido, depois dessa quebra do texto que falava sobre Jesus, o evangelista João retoma o texto e continua. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Oh, amados irmãos, que realidade triste. A Bíblia nos diz, quando o Senhor se revelou a José, que quando soube que Maria estava grávida, intentou deixá-la secretamente, porque pensou, fui traído pela minha esposa. E aí um anjo se revela a José, e diz, José, não temas receber a Maria como mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. E nele se cumpre a profecia que diz, e ele será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Em Cristo nós podemos ser templos do Espírito Santo, ou seja, Deus em nós. Amados irmãos, isso é um grande privilégio. E o texto deixa claro, ele veio para o que era seu. Porque o Senhor criou todas as coisas, porque o Senhor fez um mundo, e os pensamentos de Deus para cada um de nós são pensamentos de paz, são pensamentos de bênçãos, são pensamentos de reconstrução, são pensamentos de restauração, são pensamentos que alcançam a nossa vida, porque não há como esconder a nossa vida do Senhor. E o Senhor sabe quão densas trevas nos cercam, e o Senhor quer operar sobre as nossas vidas, nos dando sentido e nos ajudando a vivenciar uma libertação. O Senhor Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas a Bíblia continua e nos diz, no versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, entretanto, todavia, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados irmãos, deixa eu falar uma coisa. O Senhor quer ter intimidade com cada um de nós. Escute isso. E Ele quer ser íntimo de cada um de nós por amor. O Senhor me ama, o Senhor te ama. E isso fez com que Ele pagasse um preço muito alto por cada um de nós. Tão alto que o Senhor Jesus, na iminência em ser crucificado, os irmãos se lembram, Ele orava ao Senhor lá no Getsêmani, e de tão agoniado que estava, Ele suava um suor com gotas de sangue. E ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. A dor é grande, o preço é alto. Mas imediatamente o Senhor disse, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Amados irmãos, Jesus morreu por cada um de nós. E sobre ele estava o nosso pecado. E aqui é uma coisa interessante, embora o Senhor Jesus jamais houvesse pecado, ele morreu como pecador, porque o pecado nosso estava sobre ele. E por isso, quando ele entrega o seu espírito, ele clama ao Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele teve a experiência do pecado, não dele, mas nosso, que estava sobre ele. Tamanho preço, amados irmãos, para nos alcançar.
para nos dar a oportunidade e a experiência, certamente, da vida eterna, mas o Senhor quer operar na nossa vida hoje, quer nos resgatar hoje, quer lançar a luz sobre a nossa vida hoje. E em Cristo Jesus, aqueles que o aceitam, recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui, irmãos, é uma ideia muito interessante, porque não é que o DNA do Senhor vai passar para a gente imediatamente. Afinal de contas, somos filhos de adoção, mas a ideia aqui de filhos é uma ideia interessante, porque é uma ideia é como se fosse da natureza de Deus. É como se fosse assim, olha, aqueles que o aceitarem vão ser templo do Espírito, isso nos é revelado mais à frente, e caminharão com o Senhor, e desenvolverão o desejo de se parecer com Cristo, e estas pessoas serão famílias de Deus, serão filhos de Deus, porque viverão os princípios do alto. Os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo dizendo, não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, as coisas que para trás ficam, e eu caminho para o alvo, a fim de atingir a estatura de varão perfeito. Ó, amados irmãos, como eu gostaria de expressar de uma melhor maneira, mas o que eu quero que você capte e acolha nessa noite é que você é uma pessoa preciosa ao Senhor dos Senhores. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus quer tratar a tua vida e quer que você abra mão de certas coisas que só tem feito mal a você e te afastado do Senhor. O que eu quero que você perceba é que houve um alto preço a ser pago e que foi pago por você e por mim. Embora nós possamos desfrutar da maravilhosa graça de Deus, mas que é graciosa sobre nós, mas que foi paga pelo Senhor Jesus. O que eu quero dizer é que existem planos, desejos, anelos do Senhor para conosco. Muitos deles nós não conseguimos discernir ainda, mas que o Senhor haverá de fazer e de operar na vida de todo aquele que se aproximar do Senhor, a partir de agora, de onde você está, e abrir o seu coração e dizer, Senhor, reina em mim. Que a tua vida reflita na minha vida, Senhor. E que eu viva o sentido que só o Santo Espírito pode me dar. É possível que você se pergunte, por que eu? Por que tudo isso? Não consigo explicar o porquê. Sei apenas que esse Deus maravilhoso nos ama, apesar de todas as coisas, e quer nos restaurar, apesar de todas as coisas. Eu gostaria que você ouvisse atentamente esse louvor que o Ministério de Louvor vai ministrar aqui. E enquanto você ouve e você adora o Senhor, você pode orar a Deus e dizer, ó Deus, obrigado por tamanho amor. Ó Senhor, obrigado pela tua graça. Ó Senhor, obrigado pelo teu projeto que é maravilhoso para a minha vida. Ó Deus, eu quero abraçar tudo isso. Eu quero acolher o teu abraço. Eu quero estar entre aqueles que te reconheceu e que foram feitos, que receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, logo eu, logo você, logo eu, Senhor, finito, fraco, limitado, logo eu, Senhor,
com a história tão manchada de tantas coisas. Logo eu, Senhor, logo você. Você é amado por Deus. E eu queria orar por você. Se você, neste momento, quer uma oração, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a sentir esse amor, Pai. Ó Deus, me ajuda a ter clareza do meu ministério. Eu quero te servir melhor, Senhor. Senhor, me ajuda a sentir o teu abraço, o teu amor. Quantas vezes eu me sinto tão solitário. Oh Deus, me dá sentido para a minha vida espiritual, para a minha caminhada, Senhor. Eu quero caminhar contigo, eu quero vivenciar essa vitalidade espiritual, eu quero ser tocado pelo teu Espírito. Ou se simplesmente você quer vir e orar e dizer: Senhor, eu quero apenas te agradecer pelo teu tamanho amor. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e pela fé viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Não se constranja. É um momento nosso, é um momento da igreja. Não vou perguntar qual é o seu arrazoado diante do Senhor. Mas eu quero orar por você, pedindo que Deus te abençoe, pedindo que Deus te oriente, pedindo que o Senhor nos permita vivenciar esse tamanho amor. Se Deus falou o seu coração, vem à frente. Eu sei que tem mais algumas pessoas que Deus tocou no coração. Pode subir, pode subir. Eu quero orar por vocês. Quando a gente ama, irmãos, e quando a gente quer vivenciar esse amor, a gente não se constrange, a gente fala, a gente se expõe. Então, se Deus tem tocado no seu coração, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, para que Deus cure o seu coração, para que o Senhor te permita ser tocado pelo Senhor. Nós vamos começar a oração agora, mas ainda dá tempo, eu te espero. Se Deus está tocando no seu coração, venha, eu quero interceder pela sua vida. Há mais alguém que quer vir? Vocês, queridos irmãos, são muito preciosos ao Senhor. E Deus sabe que vocês têm trazido ao Senhor aqui no altar, que vocês têm colocado a Deus, e que eu peço a Deus que o Senhor derrame do seu amor sobre a vida de vocês. Vocês são pessoas queridas, são pessoas amadas, são pessoas que o Senhor quer usar profundamente, mas o Senhor se alegra em tocar em nossas vidas, em transformar o nosso coração e quebrantar a nossa caminhada e nos permitir novas visões, nos permitir esse sentimento de que somos amados, que somos acolhidos. Isso, amados, é uma coisa muito especial. Nós vamos orar agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque esse teu amor é um amor transformador, Pai. Ó Deus, tuas filhas, teus filhos aqui estão à frente, Senhor. Certamente alguns que nos acompanham pela internet, Pai. Ó Deus, nós queremos te louvar porque esse teu amor é um amor transformador. É um amor que dá sentido, é um amor que lança luz, que dá vida, Senhor. Por isso, Senhor, nos aproximamos de Ti. E quantos momentos nós, diante do Senhor, falamos: Senhor, logo eu, tão pecador, logo eu, finito, logo eu, com tantos problemas, Senhor, logo eu, tão longe do Teu ideal, Pai. Mas o Senhor nos fala: eu amo vocês. O Senhor nos diz: eu acolho vocês em meus braços.
O Senhor nos fala: eu sou capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que você possa pedir ou pensar, segundo o meu poder, que haverá de operar em vocês. O Senhor nos fala: eu tenho um caminho sobremaneira excelente para a sua caminhada. O Senhor nos fala: eu posso dizer a ti: levanta-te e anda. O Senhor nos fala: em mim há sentido, em Cristo Jesus a salvação. Deus amado, eu peço que o Senhor abençoe os teus queridos irmãos, teus queridos filhos que aqui estão, meus queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe toda a nossa igreja, que o Senhor abençoe aqueles que estão acompanhando pela internet, e que nós possamos nos sentir amados pelo Senhor, e que nós possamos resplandecer este amor, compartilhar esse amor, porque o teu amor, no teu amor está a perfeição. Abençoa todos nós, Pai querido, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos.